O meu convidado é precisamente Telmo Batista, o bastonário da Ordem dos Psicólogos. Muito boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigado pela sua presença. Com todo o gosto. Por estes dias, Portugal é um país deprimido ou os portugueses têm razões para estarem deprimidos? Bom, de facto há fatores externos e há fatores internos, naturalmente. Os fatores externos são potencialmente razões, não é? O que nós estamos a falar é que estamos numa situação económica que provoca um conjunto de problemas que são, de facto, dificultam muito a vida às pessoas. E ao dificultar muito a vida às pessoas, naturalmente, nem todas as pessoas conseguem lidar com essas dificuldades da mesma maneira e um número significativo delas, obviamente, entra em depressão, no sentido clínico do termo, o que significa que é preciso termos todo o cuidado porque este custo da depressão para a pessoa e para o sistema é muito elevado. Certo. Parece aqui, aliás, de acordo com a reportagem que vimos há pouco, que é um medo, nomeadamente dos homens e das mulheres a partir dos 45, 50 anos, o medo de perder o emprego. É uma das principais razões para a depressão, não é, hoje em dia? Naturalmente que está um aspecto muito importante. O emprego faz parte da nossa vida, sustenta muito o nosso funcionamento e dá os meios de subsistência e por isso não se trata-se muitas vezes de pessoas que também já perderam o emprego ou a antecipação disso. E a antecipação disso num cenário que é diferente, porque nós quando naturalmente temos esperança, podemos sentir muitas vezes que se perdesse o emprego isso não ia constituir um problema, não é? Eu iria encontrar outro emprego. Nós sabemos que no cenário atual isso não é fácil para todos os efeitos. E por isso, aquilo que é muitas vezes visto como menor oportunidade e uma grande ameaça é sentido de uma forma muito intensa. E isso, quando é sentido de uma forma muito intensa e continuada, a combinar-se com outros problemas que são de caráter económico, familiar, etc., pode levar, de facto, a haver um aumento de pressão. E nós sabemos que essa é uma tendência geral nas crises. Não vale a pena estarmos a dizer que, são dados que nós podemos relacionar diretamente com a situação, etc. As crises são isso. Há dados relativamente a esta questão em crises anteriores, há dados relativamente à Grécia, também com o aumento do suicídio. E por isso é consistente, digamos assim, com aquilo que já sabemos acerca do assunto. Por isso temos que monitorizar. Ainda bem que há quem faça isto, ainda bem que há estes médicos sentinela que têm este cuidado e há estudos nesse sentido que nos vão dando dados claros de monitorização e depois temos que, sobretudo, atuar, não é? E na hora em que somos chamados a atuar, que sinais e se são fáceis esses sinais de detectar quando alguém que está ao nosso lado anda deprimido? Bom, há sinais que são verdadeiramente mais fáceis de detectar. Tristeza. A tristeza permanente, não é? Quando estamos a falar de depressão, estamos a falar de uma situação que tem uma incidência continuada no tempo e que tem implicações. As alterações do humor em geral, as alterações significativas do humor, no sentido da tristeza, da maior irritabilidade, das complicações de sono, complicações muitas vezes de tipo alimentar, etc. Estas alterações de ritmos e padrões, em que a tristeza aqui, de uma forma muito acentuada, está presente, uma maior dificuldade também em envolver-se com a vida, com o trabalho, com um conjunto de coisas, são sinais claros de que é preciso, pelo menos, detectar se há uma situação emergente da depressão. Porque quanto mais depressa for atacada, melhor. Há portugueses que entram e saem de um período de depressão sem darem por isso? Sim, talvez naquilo que são as reações depressivas, ou seja, que são aspectos menos acentuados destas dimensões e por isso que muitas vezes conseguem, sem dar conta, fazê-lo. O que é normal, porque os seres humanos são capazes de se adaptar a situações e de resolver algumas delas por si próprios. O que nós temos que estar aqui em conta é que o aumento que aqui está são para primeiros episódios de depressão identificados como tal e por isso são situações de maior gravidade. E é aí que nós temos que ter uma atuação, e uma atuação sobretudo de proximidade, em que as pessoas possam ter recursos nos locais mais próximos, centro de saúde, hospital, etc., é isso que temos vindo a afirmar, para que possam lidar com esta situação, que aliás não é única, nós estamos a falar aqui de depressão, mas não estamos a falar também dos aumentos de outras perturbações, nem de termos de crise, porque os níveis de ansiedade são muito significativos, o stress aumenta, o suicídio também normalmente tem aumentado e por isso todas estas dimensões, e os consumos também, por exemplo, são coisas que nós observamos nas crises. Por isso, tudo o resto também merece atenção. Os mais velhos, quando perdem o emprego, têm uma enorme dificuldade em recuperar o posto de trabalho, mas os mais jovens também têm uma séria dificuldade em entrar nesse mercado de trabalho. É verdade. Os mais jovens também andam deprimidos?
Sim, é algo que afeta transversalmente. O que estamos aqui a ver é que há uma faixa populacional que está mais afetada. Naturalmente, e isso é um estudo estatístico que permite fazê-lo. Agora, os mais novos também são afetados por isso. Por isso é preciso ter serviços que façam a cobertura toda, não é? Para todos os efeitos. Naturalmente que também, no caso dos mais jovens, as possibilidades são geralmente e potencialmente maiores, não é? Para todos os efeitos. Enquanto que uma pessoa de mais idade, muitas vezes, vê isso limitado. Aos 50 anos, reiniciar uma carreira profissional é algo com maior dificuldade. E depois há a afetação, da maneira como se vê a si próprio. Nós definimos muito por aquilo que somos capazes de fazer, pelas maneiras como estamos na vida, etc. E uma pessoa, a certa altura, vê-se afetada muito na sua estima pessoal, na maneira como se relaciona com a família, com os amigos, e tudo isto entra peço desculpa. Tudo isto entra num ciclo que é vicioso e que pode levar, de facto, a um enorme afastamento, a uma dificuldade grande para não falar das consequências na produtividade também, que são muitas e que muitas pessoas que estão deprimidas e a trabalhar, e hoje sabe-se isso, naturalmente têm consequências enormes na sua própria produtividade e por isso também é preciso atendermos a que isto tem que ser feito também próximo do próprio local de trabalho, porque isso compromete muito a minha capacidade de estar a dar a 100%, a envolver-me no trabalho. As explicações de Telmo Batista, o bastonário da Ordem dos Psicólogos. Muito obrigado pela sua presença. Continuação, boa tarde. Muito obrigado.